para repercutir o pacote de medidas contra o tarifaço que o governo federal vai anunciar hoje, vamos conversar com Josemar Franco, diretor de Comércio Internacional do Instituto Brasileiro de Comércio Internacional, Investimento e Sustentabilidade. Josemar, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Gabriel. Muito obrigado. Sabemos pouco, mas sabemos algumas coisas sobre este plano de contingência. Dentre essas medidas que são sabidas, conhecidas por nós na imprensa e também pelo mercado, temos uma linha de crédito de 30 bilhões de reais. Esta linha é bem recebida pelo setor produtivo. Ainda não sabemos as condições, qual será o juro cobrado por essa cessão de crédito, mas o valor é bastante expressivo, 30 bilhões de reais. Gabriel, é um valor bastante expressivo. O setor ele aguarda o anúncio formal de quais serão os critérios utilizados para a concessão desse crédito com muita ansiedade. Então, como havia sido explanado, a perspectiva de um anúncio do plano de contingência, ela estava sendo acompanhada muito de perto desde o começo desta semana. A gente sabe que o presidente Lula gostaria, né, de ter apresentado o plano na segunda. Ele vai ser apresentado hoje às 11h30, mas o setor privado aguarda com uma certa ansiedade quais serão os critérios para a concessão tanto das linhas de crédito, mas também na parte de compras governamentais. Para o setor agrícola, esse vai ser um dos caminhos mais importantes. Então, o anúncio dos 30 bilhões que foi feito pelo presidente Lula ontem, ele foi importante, é um valor bastante significativo, mas as outras medidas, e principalmente a operacionalização dessas concessões, é o que mais importa para o setor privado nesse momento, que, como nós sabemos, vai ser muito impactado, alguns setores serão extremamente impactados pelas novas tarifas dos Estados Unidos. Melhor dizendo, já estão sendo, né, as tarifas já estão em vigor, mas como ainda existem cargas, sendo transportadas, o efeito real deve vir daqui a algum tempo, mas o plano ele tá sendo aguardado com muita ansiedade por boa parte do setor privado, principalmente quem exporta para os Estados Unidos. O que não se sabe que será talvez um ponto de principal atenção do setor produtivo a partir das 11h30 da manhã, a partir da apresentação deste plano de contingências, ô Josimar. Gabriel, um ponto importante que o setor privado, principalmente da agroindústria, está curioso para saber é como serão operacionalizadas as compras governamentais, principalmente dos produtos que são mais perecíveis, que têm uma vida longa de um prazo mais curto e que o empresário não vai ter tanto tempo para remediar essa situação. Então, no caso de compras públicas, de alimentos, e aqui a gente pode citar as frutas, os pescados, água de coco. O caso da água de coco é um caso curioso, Gabriel, porque 95% das nossas exportações são direcionadas aos Estados Unidos. Então, veja, é um mercado muito concentrado. E é um produto que, apesar de ter uma vida longa um pouco maior do que os outros que eu citei anteriormente, também junta-se, né, nesse conjunto de produtos que estão preocupados em como vai ser feita essa operacionalização. A gente já tem um case de compras governamentais do governo do Ceará, que tem ajudado alguns desses setores, mas os setores ainda estão ansiosos, né, com essa operacionalização, principalmente da parte de compras públicas. O crédito ele é fundamental, mas é preciso também que o governo dê segurança para o uso do crédito, das linhas de créditos que serão abertas. Então, esses pormenores do anúncio que vai ser feito hoje, eles são tão importantes quanto o anúncio. Feito, justamente sobre essa operacionalização, o que importa é o volume das compras governamentais, porque a gente sabe que os volumes de produtos exportados aos Estados Unidos por estes setores que serão afetados, setor de frutas, setor de pescados, setor de carne, água de coco, é um volume bastante expressivo. Talvez não, o governo não tenha capacidade de absorver todos os produtos que são perecíveis e que tem, claro, o principal destino, os Estados Unidos. O volume é a questão principal, Gabriel, porque sem uma grande quantidade, né, de produtos que serão comprados pelo governo, os setores de fato serão sufocados e talvez o crédito não seja suficiente. Então, o volume ele está sendo, né, o principal motivo de curiosidade desses setores que eu acabei de comentar. É óbvio que o governo ele tem determinadas limitações para conseguir, né, adquirir volumes muito expressivos desses produtos,
mas essa é uma das principais apostas do setor privado, porque dentro desse pacote que deve ser anunciado, existem uma série de medidas muito importantes, como a questão do reintegra, a própria questão das linhas de créditos, mas os setores, eles precisam de ajudas instantâneas, né, de entrada de fluxo de caixa. Então, as compras governamentais, elas são uma boa saída, principalmente para esses setores. E os volumes são determinantes. Se vierem volumes pouco expressivos, de fato, o mercado norte-americano, né, com as novas tarifas, criará um problema muito grande para esses setores. Então, os volumes que serão determinados pelo Ministério da Fazenda, pelo Ministério da Agricultura, são fundamentais para que os setores não sejam sufocados pelas novas tarifas dos Estados Unidos. Aí, por exemplo, olhando para estas medidas de impacto imediato, o atraso no pagamento de créditos que já foram cedidos para esses setores produtivos e que talvez não possam ser cumpridas as obrigações, créditos, por exemplo, atrelados à colheita de safras que seriam enviadas aos Estados Unidos, ou mesmo o adiamento, o atraso no pagamento de impostos, são medidas de efeito imediato que são celebradas, talvez, pelo setor produtivo? São medidas fundamentais, Gabriel. Essas medidas de mais curto prazo, elas são as que mais serão bem recebidas pelo setor produtivo nesse momento. Porque, de fato, quando nós analisamos o conjunto de setores que vai ser impactado por essas novas tarifas dos Estados Unidos, nós temos os grandes exportadores, como é o caso de máquinas e equipamentos, o setor cafeeiro, o setor de carnes bovinas, mas nós temos outros setores menores que têm uma dependência muito grande das exportações dos Estados Unidos. Então, todas essas medidas com efeitos práticos no curto prazo, elas serão bem recebidas e são extremamente necessárias nesse momento. Então, qualquer postergação de pagamento de financiamento, créditos imediatos, restituições imediatas, todas essas medidas são muito bem-vindas. O que precisa ser bem comunicado, e o ministro Fernando Haddad ontem comentou sobre isso, é sobre essa parte mais técnica e operacional. Então, nós temos setores que não têm acessos diretos a como serão implementadas essas medidas, e a informação precisa chegar para esses produtores também e pequenos exportadores. A gente sabe que o governo tem focado bastante nas pequenas e médias empresas, e essas, de fato, precisam receber todos esses direcionamentos de como essas medidas poderão ajudá-los nesse cenário difícil que se forma pela frente. Fala-se em meses de atraso no pagamento de impostos e no atraso do cumprimento de créditos. Meses são suficientes para enfrentar este tarifaço? Qual que é o prazo que vocês desejam, que seria ideal para salvaguardar estes empregos e também os produtores? O Instituto tem acompanhado muito de perto, Gabriel, essa questão do timing das medidas. No caso da relação com os Estados Unidos, a gente deve enfrentar essas tarifas ainda por um certo tempo. Então, cabe nós lembrarmos da investigação da Seção 301, que o STR está conduzindo contra o Brasil e que deve durar ainda por mais um ano. Então, pelo menos por mais um ano, esses setores eles serão assolados, né, por um receio de imposições de tarifas retaliatórias ou de qualquer tipo de retaliação em relação a essa investigação que está sendo conduzida pelo USTR. Então, de fato, não devem ser medidas. Apesar dos efeitos, nós torcemos para que sejam de curto prazo, para que muitas dessas medidas já entrem em vigor agora, e aqui cabe destacar o papel fundamental que o Congresso vai ter nessa tomada de decisão para que a MP seja aprovada o quanto antes, é também que sejam medidas perenes, porque os efeitos do tarifácio, eles não vão ser sentidos apenas neste ano. Muitos contratos já estão sendo cancelados e revistos, e contratos de longo prazo, né? Então, por pelo menos mais um ano, por conta dessa investigação que o USTR, que é o órgão, é o representante comercial dos Estados Unidos, está conduzindo contra o Brasil, a gente deve ter uma maior duração desse receio no setor privado e desses impactos também. A gente espera que o governo consiga ampliar a lista de exceções ao tarifácio, né? A lista que foi anunciada junto com as novas tarifas, mas os setores que estão de fora devem continuar sentindo os efeitos das tarifas por um certo tempo. Agora, Josimar, me ajude a entender como o setor recebe essa tarefa que o governo se deu de separar CNPJ por CNPJ de quem vai ou não ser afetado pelo tarifaço, sem dedicar, por exemplo, essas medidas de
contingência para setores amplamente. É o setor de pescados ou o setor de frutas. O governo está selecionando empresa por empresa de quem vai poder receber este auxílio. Isso gera incômodo, isso gera alívio, indica talvez uma direção correta para o plano de contingência. Qual que é a avaliação de vocês? Gabriel, a verdade é que há um receio de parte do setor privado dos impactos indiretos. Então, você tem, óbvio, os impactos diretos do tarifaço dos Estados Unidos em relação a quem exporta para lá, em quem tem uma boa concentração das suas exportações direcionadas aos Estados Unidos, mas tem muitas empresas que sofrerão com impactos indiretos, seja com a maior concorrência, né, um maior número de produtos que eram exportados no mercado doméstico e com isso você tem uma queda de preços, mas também empresas que eram fornecedoras ou prestavam serviços de meio de campo para as empresas que exportavam diretamente para os Estados Unidos. Então, nós sabemos da questão fiscal, que é importante, a fala da ministra Simone Tebet é importante, ela assegura a parte do mercado de que não vai ser um, um novo crédito extraordinário que possa causar algum rombo nas contas públicas, mas para os setores afetados, traz uma certa preocupação essa escolha CNPJ por CNPJ, porque algumas empresas que possam ser impactadas de forma indireta terminem ficando de fora. Então é importante a gente entender como vai ser feita a escolha CNPJ-CNPJ. A escolha setorial seria uma escolha interessante também, porque nós sabemos desses setores que são majoritariamente afetados, né, por essas medidas, mas a escolha CNPJ-CNPJ pode vir a deixar de fora algumas empresas que serão sim impactadas pelas medidas dos Estados Unidos, mas a questão fiscal, ela me parece que se sobrepôs e é uma pauta cara para o governo, então a escolha do CNPJ por CNPJ traz preocupação, mas tem um pano de fundo relevante que não pode ser deixado de lado, que é a questão fiscal. Dificuldade para fazer essa seleção. Mesmo, por exemplo, com uma medida setorial, nós teríamos segmentos que não serão afetados, mas que indiretamente seriam impactados. É o caso do setor de siderurgia, que abastece as indústrias, por exemplo, de máquinas e equipamentos que exportam aos Estados Unidos, que agora terão 50% de taxas. Algumas máquinas ficaram de fora, outras ficaram de dentro. Nós já tivemos um alerta do setor siderúrgico dizendo que sim, pode ser impactado por um efeito indireto desse tarifaço. Esse ponto é fundamental, Gabriel, porque, de fato, nós temos setores que exportam para os Estados Unidos e que tem uma grande concentração dessas exportações, mas os setores indiretos que fornecem matérias-primas, insumos para esses setores também devem ser impactados com a diminuição da demanda desses produtos nos Estados Unidos. Então, o que me parece ser necessário é que o governo continue amadurecendo e aprimorando essa MP. Então, na discussão com o Congresso, vai ser muito importante que esses setores que serão impactados ou que eventualmente ficarem de fora em um primeiro momento se articulem, conversem com os parlamentares, conversem com o governo federal, para que sejam também incluídos nessas medidas. O que o governo não pode fazer é escolher alguns setores em detrimento de outros, porque nós sabemos que esses setores que estão numa cadeia anterior, que fornecem insumos, são muito importantes e também geram bastante empregos. Então, você estava trazendo a questão do setor siderúrgico, ele é fundamental para o nosso país. Então, caso em um primeiro momento nós não tenhamos uma cobertura completa de todos os setores impactados, as conversas nos próximos dias me parecem fundamentais para que nós tenhamos, né, de fato, uma cobertura completa de todos os setores impactados de forma direta e indireta, e que essa medida não seja uma bala de prata do governo, ou seja, que a gente continue aprimorando essa medida junto ao Congresso, que os parlamentares, apesar da grande prioridade que essa medida vai receber, que a gente tenha tempo de diálogo do setor privado com o setor público para que nós tenhamos o melhor conjunto de medidas. Agora, Josimar, para a gente encerrar nossa conversa, eu queria entender como está o diálogo com o governo nas tratativas de médio e longo prazo para a abertura de novos mercados. O governo já se demonstrou disposto a apoiar empresas que queiram expandir a sua carteira de clientes para países que não sejam os Estados Unidos, talvez a China, talvez outros países asiáticos e também parceiros dos BRICS. Como estão essas tratativas? Qual o apoio que o governo está dando para a abertura destes mercados? Por favor.
Esse é um ponto fundamental. A gente viu alguns acenos, principalmente da China, em relação ao café, mas a carne bovina também. E a tratativa de abertura de mercado, Gabriel, ela é fundamental, ela tem que ser uma prioridade do governo, mas nós sabemos que os efeitos não são tão no curto prazo, eles não são ou não serão sentidos tão facilmente no curto prazo. Então, o que nós temos hoje como uma prioridade consensual do setor privado é a assinatura do Acordo Mercosul-União Europeia. Esse acordo deve criar a maior zona de livre comércio do mundo, uma das maiores zonas com mais de 700 milhões de consumidores. Então, deve ser uma grande prioridade para o governo neste semestre. Mas nós temos também alguns novos flancos de negociação com o Canadá, com o México. O vice-presidente Geraldo Alckmin deve ir ao México no final deste mês. E nós temos a expectativa de que esses acordos avancem, de que essa agenda de negociações comerciais avance. Mas essa agenda só deve trazer resultados no médio e longo prazo, por conta do tempo que um acordo como esses leva para ser concluído. Então, o que o governo precisa fazer neste momento, de fato, é focar em negociações, em tratativas rápidas, né? Então, a negociação de acordo de livre comércio, ela demanda muito tempo. Ela é fundamental, que ocorra. O aproveitamento dessas oportunidades com o México, com o Canadá, com outros países na Ásia, como é o caso da Indonésia, é fundamental. Mas é importante que nós tenhamos clareza de que muitos dos efeitos desses acordos só serão sentidos no médio e longo prazo, porque você tem um longo período de negociação, depois você tem a ratificação desses acordos pelos congressos. Então, o esforço ele deve ser feito, mas o governo deve focar também no estreitamento de relações comerciais com outros países que já têm os seus mercados abertos, que estão dispostos a comprar mais produtos brasileiros, como é o caso da China e países do Oriente Médio. Conversamos com o Josimar Franco, diretor de Comércio Internacional do Instituto Brasileiro de Comércio Internacional, Investimento e também Sustentabilidade. Sempre bem-vindo à nossa programação. Obrigado, Josimar. Estamos atentos às 11h30 da manhã de hoje e à apresentação definitiva deste plano. Muito obrigado, Gabriel. Um ótimo dia a todos. Maravilha, até a próxima.